Maria. Ai, Darcy, meu amor. Explica, viu? Pronto. Então tá, amorzinhos. Boa noite, Walter. Você continua resistindo bravamente à era da imagem, né? Falar uma coisa. Então, chuchus, vamos fazer de uma vez as preces e a prática mesmo. A gente combinou de mais ou menos seguir no ritmo das práticas do retiro, né? Então a gente vai fazer a mesma prática que a gente fez semana passada. Já que a gente não obteve a realização daquela prática, né? Eu acho. Pelo menos eu não, né? Então, talvez vocês já tenham passado essa fase, mas como essa prática que a gente fez na semana passada, né? Vamos fazer outra vez de novo. Outra vez hoje. Ela é o início e a fruição, como ela me explicou. Então, eu desconfio que a gente vai poder fazer muitas vezes a mesma prática, né? Sem medo de estar perdendo alguma coisa. Então, a gente faz as preces. A gente faz as preces. Daí Aí eu vou conduzir as 4 iniciações, um mala do Mantra do Guru, vou colocar o áudio da prática. E aí, depois a gente vai discutir o aforisma do 7 Point My Training que a gente combinou de acompanhar essa semana. Daí a gente segue no estudo. Ó, Darcy já puxando os cabelos. Ele mesmo que pediu para fazer alguma coisa, ele mesmo já ignorou. Então é assim a vida, né? Dizerem como a vida é. Não faz mal, a gente vai. Só de a gente conversar a respeito, lembrar que esqueceu, né? Já é uma boa coisa, né? Então vamos lá, amorzinhos. Prece de refúgio, bodhicitta. Só lembrando assim, né? Na prece de refúgio, tem alguma das práticas que a gente fez que o Lama falava para a gente imaginar que todos os seres estão tomando refúgio junto com a gente, né? Está escrito na prece, né? Mas em geral a gente faz, né? Mas quando na própria prece, né, está escrito eu juntamente com os seres dos 6 reinos, já seria o caso de a gente se lembrar de imaginar que todos os seres tomam refúgio junto com a gente até a iluminação, né? Então o Lama fala assim, as pessoas mais conhecidas suas, pai, mãe, blá, 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 mais perto de você, então homens do lado direito, mulher do lado esquerdo, e todo mundo tomando refúgio junto com a gente, né? É uma boa coisa para a gente desejar proteção, né? Que os seres todos se protejam, né? Dos medos, do sofrimento, né? Até a iluminação. Então a gente já vai colocando todos os seres na nossa própria agenda, né? Quando a gente mesmo toma refúgio, a gente já inclui todo mundo, lembrando até do nosso voto que vem na sequência, né? Ô, Gê, qual que é essa história? Homem de que lado, mulher de que lado? Homem do lado direito, mulher do lado esquerdo. Mas se você esquecer, não faz mal. Pode misturar. Esse negócio também tá meio fora de moda, né? Roda para um lado, azul para o outro. Esse negócio tem mais muito sentido, mas ela fala isso, né? Homens do lado direito, mulheres do lado esquerdo. Mas se você esquecer, não faz mal. Importante todos os seres dos 6 reinos. Até porque a gente sabe o que é homem e mulher no reino dos humanos, né? Já em outros reinos pode ser um pouco mais difícil de descobrir, né? Então a gente imagina todos os seres tomando refúgio com a gente. É só, na verdade, para a gente trazer todos os seres para o nosso coração, né? Aspirar que todos atingem iluminação e que a gente vá junto e, né, todo mundo junto. Certo? Então vamos começar. Então, vou fazer uma linha. Então, uma vez em português, uma vez em tibetano, uma vez em silêncio. Né? Para a gente internalizar bem a prece. Namo lama deshe dupe ko concho sungi ranjinla dagdang dodru semchena jamchu ardu gyapsuchi. Namo, no lama que é a cor e purificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Semke droa kudanto ama sangye drumneni ganla gandu trinleki droa danchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar
cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, por favor, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Om Again Yuge no Chansam Prema Gesardam Pola Yatsen Choking Drunye Prema June Shisuda Kordu Kandro Mampeko Shiki Jesuda Druki Jingi Lapti Jitsu Sol Guru Pema Siddhi. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Então, sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, nós recebemos então as 4 iniciações. Uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeando todo o nosso ser, purificando as relações negativas, obscurecimentos de corpo.
Plantando a semente para liberação no Nirmanakaya. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, uma luz vermelha rubi, penetra pela nossa garganta, permeando todo o nosso ser, purificando os obscurecimentos de fala, e plantando a semente para a liberação do Sambhogakaya. De uma sílaba rum azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul índigo, penetra pelo nosso coração, purifica todas as ações negativas e obscurecimentos de mente. Plantando a semente para a liberação do Dharmakaya. Então, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes simultaneamente, penetrando pelos nossos 3 pontos, as bênçãos de corpo, fala e mente, movendo os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente simultaneamente, plantando a semente para a liberação do Svabhavakaya. O Rinpoche agora diminui em tamanho, passa para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Se dissolve em luz. E penetra pelo topo da nossa cabeça até o nosso coração. Nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente. Vajra de Guru Rinpoche. Essa qualidade, então, nós passamos para a prática. Por favor, encontre uma postura confortável. We begin by letting the awareness descend into the body right down to the ground. Nós iniciamos permitindo que a consciência desça pelo corpo até o contato com o chão. To the earth element, the sensations where your body is in contact with the floor, the seat, or your cushion. Aos elementos, as sensações do elemento terra, onde o seu corpo está em contato com o chão, com a almofada, com o colchonete. Rest your awareness in a purely witnessing mode without thinking about or visualizing anything. Deixe sua consciência no modo de testemunhar, sem pensar a respeito de nada e sem visualizar coisa alguma. And from moment to moment, simply be aware of these sensations of firmness and solidity corresponding to the earth element. E a cada momento, apenas tome consciência das sensações de firmeza do elemento terra. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the entire space of your body, right to the crown of the head.
Como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha todo o espaço do corpo, da base do chão até o topo da cabeça. And be mindfully aware of the tactile sensations arising throughout this entire field. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo, But without thinking about the body, without visualizing the body, just attend to the bare tactile sensations. mas sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente das sensações diretamente do corpo, das sensações táteis diretas do corpo. And as you experience your body, you may detect areas that feel tight or constricted. Conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. For many people, this will be in the shoulders, the base of the neck. Para muitas pessoas, essa tensão está localizada nos ombros ou na base do pescoço. As the breath flows in, gently attend to these tight areas, and as you breathe out, surrender your muscles to gravity. À medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. À medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Bring your awareness to the face, where a lot of tension often accumulates. Traga sua atenção para os músculos da face, onde muita tensão se acumula. Soften the muscles around the mouth. Solte os músculos ao redor da boca And the jaws. solte as mandíbulas. Let your forehead feel open and spacious. Sinta sua testa aberta, espaçosa. A sense of spaciousness between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os próprios olhos. In general, rest your body in a posture of ease, of comfort, relaxation. E deixe o seu corpo, de uma forma geral, em uma postura de conforto e relaxado. And insofar as you do feel comfortable, you should find it quite easy to remain very still during the brief duration
duration of this 24-minute session. Já que você se sente confortável, é fácil manter o corpo imóvel durante essa curta sessão de 24 minutos. Let your spine be straight. Deixe sua coluna ereta, Your sternum just slightly lifted. o osso externo levemente elevado, Your abdominal muscles loose and relaxed. os músculos abdominais soltos e relaxados. So when the breath flows in, you feel your belly naturally expand. As the breath flows out, the belly contracts. E assim, naturalmente, quando o ar entra, a sua barriga se estende e à medida que o ar sai, ela volta a se relaxar. In this way, settle your body in its natural state. Dessa maneira, estabeleça o seu corpo em seu estado natural, A state of dynamic equilibrium, um estado de equilíbrio dinâmico, balance between relaxation and vigilance, um equilíbrio entre relaxamento e vigilância, and sustained with stillness. e sustente-o com quietude. And then we settle the speech in its natural state. Então, nós estabelecemos a fala em seu estado natural, Which is one of effortless silence. que é de silêncio sem esforço. Outwardly, you've already accomplished this, but inwardly, in terms of the speech of the mind, it's not so easy. Externamente, nós já realizamos esse silêncio, mas internamente, em termos de fala da mente, isso não é tão fácil. To facilitate this effortless inward silence, we settle the respiration in its natural rhythm. Para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. This means to allow the breathing to flow effortlessly without any type of control or impediment. Isso significa permitir a respiração fluir livremente, sem qualquer tipo de controle ou impedimento. The key to this is the out-breath. A chave para isso é a expiração. With each out-breath, relax more and more deeply in the body, letting go. A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando, deixando ir. With each exhalation, release the breath and continue releasing and releasing until there's nothing more to release. The breath is all flowed out. A cada expiração, solte o ar cada vez mais, continue soltando até que não haja nada mais para expirar.
And with each out-breath, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. E a cada expiração, solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente. And after you fully release the breath, simply relax without exerting yourself to draw the breath back in. Depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar. Let the breath flow in effortlessly as it flowed out effortlessly. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente. And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be without interfering or seeking to regulate it in any way. Não importa se a inspiração ou a expiração estão longas ou curtas, profundas ou superficiais. Deixe a respiração ser como é. And finally return to the subtlest challenge, and that is settling the mind in its natural state. E agora então nós tomamos o desafio mais sutil, que é estabelecer a mente em seu estado natural. For the remaining moments or minutes of this session, allow yourself the freedom to release all concerns about the future and the past, just for a short time. E pelos próximos minutos dessa sessão, permita-se liberar todas as preocupações com o passado e com o futuro, só pelo curto período desta sessão. Carefree, let your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Sem qualquer preocupação, deixe sua consciência repousar sem esforço no momento presente. Free of the grasping of desire and aversion, hope and fear, let your awareness be still. Livre das fixações ao desejo, à aversão, deixe sua consciência repousar em quietude, sem expectativas e nem medos. And without needing to enhance the clarity or vividness of attention, let your awareness rest in its own natural luminosity. Sem a necessidade de intensificar a clareza ou a vivacidade,
Deixe que a sua consciência repouse na sua luminosidade natural. Relaxed, still, and clear. Relaxada, quieta e clara. And simply rest there, maintaining this flow of mindful awareness, resting in the present moment. E simplesmente repouse, mantendo a consciência presente, relaxada no momento presente. Maintain this flow of mindful presence without being distracted outwards to any appearances, either sensory or mental. Mantenha a consciência livre de qualquer distração, quieta, sem qualquer distração interna, externa de qualquer aparência. And maintain this flow of mindful awareness without grasping to or identifying with any subjective mental impulse. Mantenha o fluxo de consciência livre de qualquer distração com elementos internos, estímulos internos. Sustain the stillness of your awareness. Sustente a quietude da consciência In the midst of the movements of appearances, em meio ao movimento das aparências, and in the midst of the subjective impulses of the mind, such as thoughts and memories, desires. em meio aos impulsos subjetivos da mente, como emoções, pensamentos, impulsos. That these movements of mind and appearances flow while sustaining the stillness of your own awareness. Deixe que os movimentos dessas aparências externas e internas continue e a sua consciência se mantém quieta. And clearly recognize in your own experience
the distinction between the stillness of your awareness and the movements of the mind and of appearances. Reconheça claramente na sua própria experiência a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento das aparências. And let's bring this session to a close. E assim nós encerramos esta sessão. Tudo bem, chuchus? Tudo bem por aí? Eu queria explicar uma coisa que nessa altura do retiro lá, em 2016, o Lama estava começando a distinguir um pouco mais claramente, assim, a diferença entre fixação e distração, né? E eu me enrolei um pouco nessa tradução da primeira prática, né? Então é assim, ele reserva o termo distração para distração, né? Porque a gente normalmente reconhece como distração. Então, quando surge alguma aparência, a gente é arrastado pela aparência, né? E fixação para quando surge algum impulso interno, tipo um desejo, um impulso, né? Alguma coisa que não deixa de ser uma aparência interna, mas é uma coisa subjetiva, né? Que vem de nós, assim, né? Internamente. E aí a gente se identifica com isso, se mistura e se perde igual, né? Então ele começou a fazer essa distinção, né, entre fixação e distração, uma coisa que ele não tinha nunca feito tão claramente assim. E outra coisa importante também, que ele vai começar a falar de aparências, né? Durante todo o retiro ele vai falar de aparências. Daí a gente vai vendo, né, que a gente vai ver ao longo do retiro que isso tem um significado muito importante assim para nossa prática, né? A aparência é que essa palavra ela tem em português uma conotação não deixa de ser verdade assim, né? Mas tem uma conotação de uma coisa que é só uma aparência, né? Não deixa de ser também nesse contexto, né? A gente vai ver, né, que embora existam os objetos e tudo mais, o que nós percebemos são aparências, né? Que se baseiam nos objetos, assim, né? Mas, na verdade, a gente não vê objetos propriamente, a gente vê aparências, aquilo que surge para a nossa mente. Então, só entendendo assim, que essa palavra aparência tem a ver com o que surge para a nossa mente, né? O que aparece na mente, né? Não tem tanto essa conotação de não ser alguma coisa
real, né? Como tem a palavra para nós no uso comum, embora isso não deixe de ser verdade. Mas ao longo do retiro isso vai ficar mais claro. Agora, antes da gente ir para o Dharmatolo, eu queria comentar o aforisma que a gente combinou de manter em mente durante a semana, né? Alguém gostaria de comentar? Alguém lembrou desse assunto? Oi, Bel. Oi, Pê. Tudo bem? Tudo bom? Não consigo falar. Ninguém vai falar nada? Vamos me deixar no vácuo, assim? O Darcy eu já sei que nem passou pela mente dele. Mas, bom, o aforismo que a gente combinou de ver era o primeiro do sexto ponto, né? E era sempre respeite 3 princípios. Então, o primeiro é impossível de respeitar instantaneamente, né? Porque o primeiro é assim, não viole seus compromissos no treinamento da mente. Então, a gente precisaria se lembrar de todos os compromissos do treinamento da mente, né? Eu, como ainda não estou nesse ponto, eu fiquei bem feliz de pegar um tema que é muito central para o 7-Point Mind Training, que é a prática de Tonglen, né? E não faltou ocasião para fazer isso, né? Então, todas as situações, assim, na enchente de Brumadinho, desastre de Brumadinho, do Flamengo, hoje do Bechá, nunca falta oportunidade para a gente praticar isso, né? E faz muita diferença, sabe? Então, só lembrando, né? Sobre a prática do Tonglen, né? Que a gente estudou bastante, tá no coração da Bodhicitta relativa, né? Essa prática, primeiro a gente precisa se firmar, né? Na nossa natureza última, né? A gente não vai remover todo o sofrimento, inspirar todo esse sofrimento para nós, né? A gente vai inspirar todo o sofrimento para ser completamente aniquilado junto com o nosso autocentramento na nossa natureza de Buda, né? Então, o primeiro passo é lembrar da natureza de Buda, né? Fazer essa conexão, assim. Imaginar, na prática, né, formal, o Lama fala para a gente imaginar a nossa natureza de Buda na forma de uma luz no centro do nosso coração, que é, assim, uma fonte inesgotável de amor, de compaixão, de sabedoria, a própria natureza do Buda, né? Nossa. Então, a gente inspira esse sofrimento na forma de uma luz, de uma fumaça cinza. Essa fumaça, ela se desfaz completamente no nosso coração, junto com qualquer resquício de autocentramento, do tipo, ainda bem que não foi comigo, ai, tomara que isso nunca aconteça comigo, ainda bem que não foi com a minha família, com os meus amigos, tudo que a gente possa imaginar que seja autorreferenciado, né? Isso tudo se aniquila junto nessa luz no nosso coração. E a gente expira felicidade, conforto, tranquilidade, confiança, fé, o que a gente achar que tem para dar, né? E o que a gente nem achar que tem para dar, mas que a gente deseja igual, né? Então, não falta nunca oportunidade. E o fato de a gente olhar, o que faz muita diferença para mim na prática do Tonglen, de outras práticas de compaixão, é que a gente olha na cara da dor, sabe? Sem medo, assim, parece. Comigo tem esse efeito, né? A gente olha aquela coisa de Brumadinho, né? Aquela desgraceira, aquele abandono, aquela sensação de perda completa, né? É aterrorizante olhar para isso. Pode ser aterrorizante olhar, tanto que a gente não olha. A gente fala, ai, nossa, não quer nem, muda de canal, ou se lamenta, mas sofre, chora, desespera, e também não é isso, né? Não que eu tenha sofrido, chorado, desesperado, sofri, chorei, desesperei igual, mas tentei trazer a prática para isso, né? E foi muito importante, assim, essa semana foi particularmente fácil de fazer isso. Aí o segundo princípio é assim, não se utilize de bravatas no treinamento da mente, que assim, não sai por aí procurando. De novo, essa semana ninguém precisou sair procurando, era só ouvir as notícias, né? Ouvir televisão, ou entrar na internet, né? E daí o terceiro princípio é assim, não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime, né? Só quando as coisas estão bem ou só quando as coisas estão mal, né?
Então, a gente precisa lembrar desses 3 pontos. Era esse o primeiro dos pontos que a gente tentou relembrar. O próximo vai ser mude suas prioridades, mas continue sendo como é, né? Basicamente, esse próximo aforismo, ele fala sobre a gente fazer a prática da forma mais intensa e mais completa e mais 24 horas do dia que a gente puder, mas sem fazer alarde sobre isso, né? Sem tentar ter uma aparência externa que não é, né? Só porque nós estamos praticando, né? Sem mudar nada externamente. Basicamente é isso esse aforismo, né? Então, a gente, para essa semana, vai ser esse o ponto que a gente vai olhar. Mude suas prioridades, mas continue sendo como é. No livro é a página 228, mas eu vou mandar no e-mail com os materiais para lembrar vocês. Certo? Hoje tá um silêncio. Nossa, caiu alguma coisa. Bueno. Tudo bem, amores? Oi, Jane. Sou eu. Posso fazer uma pergunta? Porque... Valéria, fala. Valéria, você disse que ia mandar o texto para imprimir a página 6, né? Mas aí eu só tem até a página 5 ali. Aí eu não entendi. Então, eu falei para imprimir até a partir da página 6, não foi isso que eu escrevi? Era essa a intenção. Era para sugerir de imprimir a partir da página 6, porque até a página 5 eu tinha mandado semana passada. Mas... Então, eu recebi de novo até a página 5. No meu anexo, não sei ver. 5. No de hoje, que você mandou hoje. Eita, nós. Ai, ai, ai. Não se faz mais facilitadoras como antigamente, né? Deixa eu ver. É como eu vejo de 1 a 5. Tem razão. Putz, mas não faz mal, só porque eu acho que a gente não vai chegar lá de qualquer jeito. Mas eu mando o texto certo. Tá. Mas tem razão. Eu mandei o mesmo texto da semana passada, né? Acabou que tá igual da semana passada, desculpa. Mas eu acho que a gente não vai... Talvez a gente não chegue lá. Mas quando a gente chegar, eu vou... Se vocês quiserem, eu posso mandar agora, mas acho que ninguém vai conseguir imprimir, né? Não, depois. Eu posso mandar agora, para quem quiser já abrir. Mas eu não acho que a gente vá... chegar lá. Deixa eu... rapidinho eu mando aqui. Só um minutinho. Obrigada, Valéria, por me avisar. Fala, amor. Quem mais é... Daniel, será? Queria falar alguma coisa? Eu ia falar que eu já tô com vergonha, que faz quase um mês que eu não apareço. Ah, você devia estar com vergonha mesmo. Faz muito bem estar com vergonha. Imagina, Dan. Só um pouquinho, deixa eu só escrever. Hoje, esse áudio já tem... Quê? Que áudio? Esse áudio da prática de estabelecendo o corpo fala em mente, ele tem separado esses não estados tem naturais separado, do site? ele tá no site, né? Eu baixei como MP3. Posso mandar o link que eu baixei. O texto desta semana pode ser impresso a partir da página 6. Agora eu vou mandar o texto e a gente vai seguir. Então, Dan, eu posso falar, mandar é um negócio online que você pode pegar o link da página e transformar em MP3, né? E baixar como MP3 o YouTube. E fica mais fácil do que eu mandar, porque ele é feito pesado, tem que subir no SoundCloud, aquela confusão. Fica mais fácil ensinar todo mundo a baixar. Quem quiser, baixa tudo em áudio, em vídeo, do jeito que quiser. Então vamos lá, amorzinho. Tá bom. A gente, na semana passada, a gente parou quando ia começar o estudo do texto, propriamente, né? A gente estudou mais uma introdução, assim, aos ensinamentos. Ele falou um pouco do próprio John Limpa, quem era, né? Então, agora a gente parou ali. Vocês estão prontos? Vamos abrir esta porta, né? Então, agora a gente vai abrir a porta. Então, começa esse trecho do texto assim. O título desse texto é bem pouco usual,
o Dharma tolo de um idiota vestido de barro e penas. Você verá no próprio texto por que ele deu esse nome. Recebi de Gyatso Rinpoche a transmissão oral, o comentário e a permissão para ensinar esse texto. Fico feliz em dizer que ele ainda está vivo, Gyatso Rinpoche, né? Ainda está vivo aos 91 anos e em alguns dias eu verei novamente. Vocês todos receberam a iniciação do Vajra nascido do lago, quer dizer, o pessoal que estava no retiro, né? A gente tinha acabado de receber a iniciação. Então, não tem problema nenhum, o retiro poderia ser dado para quem não tinha recebido a iniciação também, mas só para ele fazer uma referência, fazer um link entre a iniciação e o texto, né? Então, todos receberam a iniciação do Vajra nascido do lago, que é uma manifestação de Guru Rinpoche, né? Portanto, para aproveitar ao máximo, que é a nossa grande aspiração, seguindo os ensinamentos do Lama Padmasanten sobre a vacuidade, motivação, bodhicitta, visão pura e orgulho divino, da melhor forma que for possível, imagine que está dissolvendo o ambiente, seu corpo, mente e identidade da vacuidade. Na vacuidade. Né? E a partir da vacuidade, pelo poder da sua imaginação, imagine esse ambiente como terra pura, seus companheiros como viras e dakinis, ou seja, vidyadharas, né? Pessoas que têm, seres que detêm a sabedoria, a Rigpa, né? Que atingiram a realização de Rigpa, e desde que o professor que transmite esses ensinamentos seja o próprio Vajra nascido do lago. Então, esse exercício, né, de dissolver todas as aparências, né, tudo que a gente está vendo, ouvindo, falando, sentindo, né? Dissolver todas as aparências da vacuidade e a partir da vacuidade, né? Sentir que nós estamos numa terra pura e que os nossos amigos de Sangha são vidyadharas, né? E que o nosso professor é o próprio Buda, ou nesse caso, Vajra nascido do lago, é uma boa coisa para a gente receber ensinamentos. De qualquer jeito, né? Isso é uma instrução que serve para qualquer momento em que a gente estiver recebendo ensinamentos de um mestre, né? Então, quando vocês estiverem assistindo o vídeo na casa de vocês, assim, né? O vídeo do retiro, faz esse exercício, né? Dissolve a sua aparência comum, sua identidade, né? Tudo que você está vendo. Imagina que você está numa terra pura recebendo ensinamentos do próprio Buda, do próprio Guru Rinpoche, né? As bênçãos que vêm daí são diferentes, né? O Lama sempre fala assim, se você acha que o Dalai Lama é um japonesinho, entre aspas, né? Tirando uma onda, um japinha muito fofo, você recebe um tipo de bênção, né? Agora, se você olha para o Dalai Lama e vê o Buda da compaixão, e acha que está recebendo ensinamentos do Buda da compaixão, as bênçãos são outras, né? Então, tudo depende do tipo de conexão que a gente estabelece com o mestre, né? E com o local de prática. O Lama Santen falava assim, imagine que você está recebendo os ensinamentos corretos, no momento correto, da forma correta, do professor correto. Então, assim, está tudo perfeito, né? E as bênçãos que vêm desse ensinamento são mais profundas, né? Mais rápidas, inclusive. Mais rápidas e mais profundas, né? Então, o Vajra nascido do lago, não sei se vocês lembram, acho que na semana passada ele comentou, quer dizer, no nosso estudo da semana passada a gente comentou, que o Vajra nascido do lago era o principal professor do John Limpa, né? Essa emanação de Guru Rinpoche, cuja realização Guru Rinpoche atingiu com a Mandarava, né, que era a parceira divina dele para essa, com quem ele atingiu a realização da prática, né, de longevidade, tudo mais que ele fez com Mandarava. Essa manifestação de Guru Rinpoche era o professor, o guru raiz do John Limpa. Ele recebia ensinamentos direto do Vajra nascido do lago, né? Então, é por essa razão que a gente recebe a iniciação do Vajra nascido do lago também, nos retiros, né? Agora, em abril e maio, deve ter... Não, em abril e maio vai ter o retiro de 8 semanas na Itália, né? E pode ser que o Lama conceda a iniciação lá e pode ser que seja transmitida. Tudo pode ser, assim. Mas caso seja mesmo, né? Aí eu vou avisar vocês. Quem ainda não recebeu pode receber pela internet. Vale igual, mas só na hora ali, né? Não vale... Até porque não fica, né? Mas não fica gravado. Então, mas não valeria se fosse gravado, né? Mas ao vivo e a cores, assim, aí vale. Mas não é um impedimento para a gente estudar esse texto, tá? Só uma bênção, é um plus a mais no estudo desse texto, né?
Você pode escolher receber ensinamentos de um velho hippie, de um PhD da Califórnia ou do Vajrayana do Lago. A escolha é sua. Tudo é verdadeiro, mas há muito mais bênçãos de Padmasambhava do que de um velho hippie californiano ou de um PhD. Né? Então, guardem isso no coração. Com qualquer mestre que vocês estejam fazendo retiro, assim, ou recebendo ensinamento, ou vendo na internet. Qualquer professor ensinando qualquer coisa do Dharma, né? Dissolve tudo, imagina que é uma terra pura, que aquele é o Buda falando com a gente. Né? As bênçãos são correspondentes. Tá bom? Por enquanto? Quem tá chegando no meio agora pode ficar à vontade de perguntar, parar a hora que vocês quiserem. Só abrir o microfone que fez a Kátia agora. Você quer falar, Ká? Oi? Você quer falar? Ah, não, é que eu tô nas duas coisas, que tô no computador e celular, acho que eu dei algum toque errado. Tá bom. Vou te mutar. Mutei. Não mutei. É dito que o Vajrayana do Lago é a emanação da fala de Padmasambhava. Este texto é a emanação da fala. Isso é claro. Mas logo, este cara da Califórnia vai embora. Porém, você pode levar Padmasambhava para casa com você. Há algo de muito poderoso em receber transmissão oral e comentário quando há uma linhagem ali, as bênçãos. Então, por isso que na semana passada, eu comentei com vocês assim, de seria muito importante a gente ouvir o retiro inteiro, né? Quem não teve no retiro, né? Porque a transmissão oral é isso, é o mestre falando o texto. Às vezes, essa transmissão oral é dada em tibetano. Eu passei uns 2 dias ouvindo um livro inteiro sendo recitado em tibetano pelo Yantan Rinpoche, porque aquilo era a transmissão oral do texto que a gente estava ensinando, que ele estava ensinando. Aquilo é como se fosse como se o mestre estivesse semeando aquele texto na nossa mente. E isso só o mestre tem o poder de fazer isso. Não adianta ler o livro, é escutar o mestre falando. Da forma menos atrapalhada possível. Assim, enquanto estiver ouvindo o mestre falar, não fala junto, sabe? Internamente, né? Deixa aquilo ser depositado mesmo no seu contínuo mental. É assim que a gente recebe transmissão oral, né? E se concentra na fala dele, em inglês, mesmo que você não entenda, não importa. Eu não entendo uma palavra tibetano. Mesmo assim, a gente ficava lá tentando não atrapalhar, né? Receber a transmissão oral em tibetano, o livro inteirinho, né? Mas é isso, é o poder da transmissão oral, é muito importante, né? Então, mesmo que a gente vai estudar, a gente vai ouvir várias vezes, né? A gente vai ler, a gente transcreveu tudo e tal, mas a transmissão oral é muito importante. Está disponível na internet, então é muito importante isso. Então, olha só o que ele fala. Há algo de muito poderoso em receber a transmissão oral e o comentário quando há uma linhagem ali. As bênçãos estão presentes, né? O texto não está morto. Ele vai continuar a falar com você. Depois que seguimos nossos caminhos e você voltar ao texto, contemplar e meditar sobre ele, ele continuará a falar com você. Você terá insights e a relação guru-discípulo continuará. Você realmente poderá dizer que levou o Padmasambhava para casa. Mas só se a gente fizer isso, né? Fizer a nossa lição de casa, né? O professor desse texto é Dudjom Limpa. Em uma vida anterior, ele foi um dos 25 discípulos próximos de Padmasambhava. Ele era chamado de Kechung Lotsawa, o garoto tradutor. Era um prodígio nas traduções e desde pequeno se tornou discípulo próximo de Padmasambhava. Somente é indivisível da mente de Padmasambhava. Portanto, você também estará levando o Dudjom Limpa para casa. Então, o texto começa assim. Tudo bem por enquanto, amores? Tranquilo? Deixa eu voltar para o speaker. Eu tô achando que a gente vai passar, assim, do texto que eu tinha mandado. I'm sorry. Deixa eu... Mas tudo bem, então eu vou ler para vocês, com calma. Então, o texto mesmo, o texto raiz. Então, tudo que está em negrito na nossa... Qual a diferença entre Sogyal e Mandarava? Foram duas praticantes diferentes, né? 2 pessoas diferentes. 2 dakinis diferentes, né? Mas elas têm a mesma essência, são 2 dakinis. Então, quando a gente faz uma visualização, por exemplo, eu já vi o Lama ensinando, dando a prática de chuva de bênçãos, né, que originalmente se visualiza Guru Rinpoche com o Yesh Sogyal. Eu já ouvi ele conduzir essa prática, dizendo para quem tinha recebido a iniciação do Vajrayana do Lago, poderia visualizar
o Vajanasi do lago com o Mandarava. Em essência, exatamente a mesma coisa, né? Eles têm exatamente a mesma essência. Então, fizemos no retiro com Sogyal. Então, nós fizemos com o Yesh Sogyal a prática da chuva de bênçãos. Mas no retiro, a iniciação, não. A iniciação é o Vajanasi do lago com o Mandarava. Tem história a história de Guru Rinpoche com o Mandarava. É que está na esquerda da imagem de Guru Rinpoche. Quem? A Mandarava? Segurando o vaso. Pode... você diz no banner do Sebde? Não, né? Mandarava é a deidade da iniciação mesmo, né? Tá abraçada com o Guru Rinpoche na iniciação. Mas eu acho que ela tá na Tanka também. É uma grande parceira, né? Uma grande consorte de Guru Rinpoche, né? Mandarava. Tem a história do pai que não queria que ele se aproximasse, daí bota fogo no Guru Rinpoche, daí o Guru Rinpoche aparece no meio do fogo velho e satisfeito, né? Tem uma história de Guru Rinpoche com Mandarava. Mas era uma consorte. Então, com cada consorte, Guru Rinpoche teve uma realização diferente, né? Então, ele fazia uma prática diferente. E eu preciso ver qual que tá onde ali. Mas, geralmente, Mandarava, ela é representada com vaso e com vaso de longa vida e com a flecha de longa vida, né? Então, eles fizeram essa prática de longevidade. Eles atingiram a realização dessa prática de longevidade, né? Então, os termas, né, que quando eram revelados, daí quando eles iam ser praticados para se atingir a realização, tinha muitas condições, né? Uma das condições era a consorte adequada, né? Então, por causa dessa realização, o Guru Rinpoche praticou com Mandarava. Bonito esse negócio de consorte, certo, errado, para qual prática, né? Não entendo muito, mas essa parte eu sei, assim, né? Que era assim. Mas para nós, assim, enquanto a gente estava fazendo para quem recebeu a iniciação, tanto faz, né? Para quem não recebeu, é melhor visualizar Guru Rinpoche com a Yesh Sogyal, conforme foi descrito, né, pelo Mipan Rinpoche. Mas a gente vai falar dessas práticas de Vajrayana quando a gente fizer as práticas, né? A gente poderia talvez combinar de fazer a prática de chuva de bênçãos na semana que vem. Em vez da prática de meditação, a gente poderia fazer chuva de bênçãos, que é para todo mundo, né? E para quem fez a iniciação, a semana que vem eu não posso, mas no próximo estudo a gente pode marcar um tempo antes, um pouco antes, e a gente faz a prática da sadhana mesmo, né? Do Vajanasi do lago. Beleza? Então, vamos lá. Então, o texto começa assim. Naquele mesmo instante, despertei do profundo adormecimento da mente no campo búdico de Akanishta, o espaço absoluto dos fenômenos, livre dos extremos. Naquele instante, ele estava despertando. O que ele estava experienciando? Ele estava despertando do quê? Né? Dormindo não era, né? Dharmadato se manifestando com a mais elevada e prístina terra pura, chamada Akanishta. Então, ele estava repousando em Dharmakaya, né? No Dharmakaya, no Dharmadato de Akanishta, né? Na terra pura de Akanishta. Nesse instante, o ambiente mudou sem fabricação. Foi uma visão pura. Então, não é uma imaginação, tudo que ele vai descrever agora, né? É uma visão pura. Minha própria lucidez prístina surgiu como um professor Dharmakaya, o grande Senhor imutável e que tudo permeia. Ele está vendo esse ambiente de que perspectiva? Da perspectiva da lucidez prístina, se manifestando como Dharmakaya, e Dharmakaya se manifestando como o Senhor Supremo Samantabhadra, a corporificação da lucidez prístina. Assim, ele está simultaneamente experienciando Rigpa, que é a consciência primordial, ou lucidez prístina, como a gente tem traduzido, né? Não dual de Dharmadato ou vacuidade. Então, esses parzinhos, assim, Dharmadato e Dharmakaya, né? Substrato e consciência substrato, num grau menor, assim, eles vão sempre aparecer espaço, vacuidade e sabedoria. Sempre são dois termos diferentes, mas eles não são separados, né? São não duais. É o espaço
mas não é um espaço vazio. É Dharmadhatu, porque Dharmadhatu é o espaço absoluto dos fenômenos, de onde todos os fenômenos surgem no nível absoluto, né? É Dharmadhatu, é o espaço de onde tudo surge. Pero, de onde tudo surge, significa que não é um espaço morto, né? Vazio, assim. Ele é um espaço completamente permeado pela consciência primordial. Então, a partir desse espaço de Dharmadhatu com Dharmakaya, todas as aparências surgem, né? Então, não é um espaço... É um espaço de onde com todo o potencial para todas as aparências surgirem, né? É nesse lugar que o do Johnny estava repousando, né? Ou seja, um Buda, né? Repousando em Dharmakaya ou em Rigpa, de uma forma não dual com Dharmadhatu. Então, ele mesmo surge. Essas visões puras do John Limpa, como elas são visões puras, né? Não é uma imaginação de uma mente comum, elas são manifestações do próprio Buda, né? Então, que não é diferente da mente do John Limpa, né? Então, tudo isso que surge nos ensinamentos, que ele vai falar, surgiu quando a gente estudar, se vocês forem estudar o Vajrayeses lá, Aquietando a Mente, surge um professor e um monte de discípulos. Você fala, que gente que é essa, né? Aí ele mesmo já explica, fala assim, não, o próprio mestre e os discípulos são manifestações da minha própria mente, só que é uma mente do Buda, né? Aquilo se manifesta para que os ensinamentos sejam produzidos. E para que nós, né, seres do Sansara, possamos receber aqueles ensinamentos, né? Então, as visões puras são assim que acontecem. Então, o poder criativo... Minha própria lucidez prístina surgiu como professor Dharmakaya, o grande senhor imutável que tudo permeia. Ele está vendo esse ambiente de que perspectiva? Da perspectiva da lucidez prístina, se manifestando como Dharmakaya, e Dharmakaya se manifestando como o Senhor Supremo Samantabhadra, o Buda primordial, né? A corporificação da lucidez prístina, né? Da consciência primordial. Assim, ele está simultaneamente experienciando o Rigpa não dual de Dharmadhatu ou vacuidade, né? Essa é a experiência que ele está tendo. O poder criativo da consciência primordial autoemergente se manifestou como uma exibição de miríades de discípulos. Então, desse espaço de Dharmadhatu, não dual com Dharmakaya, uma miríade de discípulos se manifestou de uma forma autoemergente. Quer dizer, não surgiu porque ele... Agora eu vou pensar sobre isso, né? Autoemergente. Sua própria lucidez prístina se manifestando não apenas como Buda primordial Samantabhadra, mas simultaneamente se manifestando como um círculo de discípulos. Esse é seu poder criativo se manifestando no ambiente. E seu próprio brilho interno surgiu como a grande expansão da espontaneamente realizada grande perfeição. Que espantoso! Então, isso é só a descrição de como surgiu essa visão que agora ele vai compartilhar com a gente, né? Então, esse texto, ele começa o texto com um estardalhaço, como um trovão. Ele não começa com homenagem a algum Buda. Então, geralmente os textos, né, desses grandes mestres começam, eu homenageei o Buda, da compaixão, porque são textos sobre compaixão, né? Ele homenageia Avalokitesvara, faz uma prece de homenagem a Avalokitesvara, daí ele começa a dar um ensinamento sobre compaixão, por exemplo. Ou se é um ensinamento basicamente sobre sabedoria, ele vai fazer uma homenagem, uma prece, né, um elogio a Manjushri. E daí ele vai, né, ele vai sempre pedir licença pro chefe, né, e daí dá o ensinamento. Mas lembra que do John Limpa, ele não estava enquadrado em nenhum monastério, ele não sabia quais eram as normas técnicas, assim, né? Então ele já, da minha mente surgiu Samantabhadra e uma miríade de discípulos, e assim a visão se aconteceu, né? Não tem muito verniz aqui, ele simplesmente manda ver, né? Então ele começa o texto como um trovão, ele não começa com homenagem a algum Buda ou citando algum ser grandioso do passado, como Nagarjuna ou Padmasambhava. Ele diz que está falando da sua própria experiência imediata, da sua realização. Isso chama a nossa atenção. Ele não é um simples erudito, mas uma pessoa que viu
por si próprio a grande perfeição, né? Então ele está repousando em Dharmakaya, não dual de Dharmadato, Rigpa não dual do espaço básico dos fenômenos, né? E de lá se manifesta a grande perfeição, ele experiencia o Dzogchen, ele não é contar o que ele estudou, ou ele vai falar da experiência dele mesmo, né? É muito diferente dos outros textos. Quem quiser pegar qualquer outro texto, que não seja do João Limpa, né? Porque os deles sempre começam mais ou menos assim, né? Mas qualquer outro texto, assim, vai começar com uma homenagem a algum Buda, depois vai citar os grandes sábios que falaram sobre aquele assunto, e daí vai discorrer o texto. Ele não, ele está falando da experiência dele. Por isso que o Lama diz que essa linhagem é curta, né? É do John Limpa, do John Rinpoche, Gyatro Rinpoche, Alan Wallace, nós. Então, uma linhagem curta. Tudo bem por enquanto, amores? Essas palavras Dharmakaya, sabedoria primordial, Rick, blá, 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 blá. No fim, quando alguém pergunta, ele fala assim, Dharmakaya, sabedoria primordial, Rigpa, consciência do Buda, tudo a mesma coisa. Palavras diferentes para dizer uma mesma coisa, né? Mas tem sempre essa, por outro lado, né? Vacuidade, Dharmadato, espaço básico dos fenômenos, também são a mesma coisa. Então, são sempre dois aspectos, né? A vacuidade e a luminosidade, o espaço e a consciência, né? Basicamente, são essas duas, esses dois lados de uma mesma moeda, na verdade, não são coisas separadas, né? Sempre pela consciência. Gerson, não é nesse momento que ele dá o exemplo da chama da vela, que tem a chama da vela e tem a luz, e a luz não é a chama, e tem o calor da chama da vela, e o calor não é a chama da vela. Não é nesse momento que ele dá esse exemplo? Ele não dá exatamente aqui, mas eu acho. Mas seria isso, são inseparáveis, mas não são a mesma coisa, né? São duas qualidades de um mesmo fenômeno. É que nesse nível aqui, gente, é o seguinte, falta palavra, porque a gente não... Isso aqui não é conceitual, né? São realizações não conceituais. Eles ficam fazendo, os lamas, os mestres, eles ficam fazendo esse baita esforço para explicar uma coisa pra gente, que não é possível, que a gente não vai conseguir apreender com a nossa mente comum. Eles ficam tentando apontar, né? Então, eles falam da chama da vela, né? Eles vão inventar 1 milhão de imagens pra gente tentar entender, né? Mas lembra disso, assim, olha, tem sempre esse aspecto, né? De um espaço como o céu, por exemplo, né? Do espaço semelhante ao céu, que não é obstruído por nada, que tudo acomoda e mas que é permeado pela consciência e pela sabedoria do Buda, né? Então é um espaço de onde tudo pode surgir. E essa compreensão de que todos os fenômenos surgem a partir desse espaço, né? É um aspecto importante da visão do Dzogchen, né? Então lembra sempre disso, assim, um aspecto de vacuidade e luminosidade, de espaço e manifestações, né? Lembra sempre e sabedoria, né? Lembra sempre desses dois aspectos, assim, que sempre andam juntos, né? Mas que vão sempre produzir algo para benefício dos seres sempre, né? Essas manifestações todas que surgem a partir do espaço absoluto dos fenômenos e Dharmakaya e sabedoria do Buda, eles são sempre no sentido de compaixão. Não é uma coisa simples para a gente entender, né? A visão de que é da grande perfeição. Da grande perfeição nesse sentido, né? Que todas as manifestações, elas são primordialmente puras, elas não têm positivo e negativo, mas para a gente enxergar desse jeito, hoje eu estava ouvindo um áudio do Lama e ele estava dizendo isso. Enquanto a gente sentir dor, basicamente, né? Enquanto a gente se sentir triste e feliz, ou enquanto a dor pegar a gente não tem a realização da igualdade de todas as aparências. Assim. A gente não tem como dizer, eu tenho a realização de que todas as aparências têm o mesmo sabor.
ou que positivo e negativo são atribuições da mente. Eu não tenho essa realização. Enquanto doer, né? Essa medida, assim. Enquanto a gente sentiu a vida, a gente não tem essa realização, né? Mas a gente vai compreendendo conceitualmente, né? Que todas as aparências, por mais horrorosas que elas sejam, né? Elas são manifestações da mente do Buda. A gente vai cultivando e aspirando a ter essa compreensão verdadeiramente, né? Ter essa realização. A desgraceira de Brumadinho, lá, por exemplo, né? Manifestações da mente do Buda. Só que a gente não consegue, né? A gente não consegue ver assim. E a gente sofre, a gente não tem essa realização, a gente não vê assim. Gerir a confusão e os condicionamentos também surgem nesse mesmo espaço. Surge tudo nesse mesmo espaço. Só que da mente confusa, a gente vê como confusão, né? Da mente do Buda, o que para nós é confusão, por exemplo, o que para nós é raiva, da mente do Buda é sabedoria discriminativa. Né? Dependendo de onde se olha para o mesmo fenômeno, a gente vai ver como confusão, como, sei lá, como aflição da mente, da nossa mente comum, né? Esse mesmo fenômeno visto a partir de Rigpa, um Buda olhando para a mesma coisa, ele vê sabedoria se expressando ali. Mas essa realização é muito difícil, é muito difícil. Não tem... A Emma está dizendo que é a parte mais difícil de entender. A gente só tem que lembrar o seguinte, a gente não vai ter a compreensão do Buda. Então, a gente nunca vai... A gente, no momento que a gente está de maturação na prática, de maturidade na prática, a gente não vai olhar para uma desgraça e achar que aquilo é a manifestação da natureza livre da mente do Buda. A gente não vai conseguir ver desse jeito. O que a gente tem que entender é o seguinte, de onde a gente vê, a gente enxerga aflição. De onde o Buda vê, ele enxerga outra coisa. Vamos deixar por aí, né? Ele enxerga outra coisa. Que a gente só vai conseguir enxergar quando a gente se sentar onde o Buda está sentado, né? Em Vajrasana. Quando a gente estiver, né, enxergando tudo do ponto de vista do Buda, aí a gente vai entender perfeitamente isso. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai entender. A gente só entende conceitualmente isso. Quando perguntaram para o Dalai Lama a respeito da morte de criancinhas e não sei o quê, e a visão dele é assim, não, são bodhisattvas que se manifestaram para mostrar a impermanência, mostrar para a gente a impermanência. Então, pode ser. Outra. Mas eu ainda acho que para um Buda ainda é uma outra coisa, e que a gente não vai conseguir conceber, entende, com a nossa mente, né? Isso é super importante, assim, porque todos os retiros as pessoas se esforçam. Não, então, Lama, então é tal coisa. Então, não é. Tudo que a nossa mente conceitual quiser, né, dizer, não é. Porque a gente não vai conceber com a mente conceitual. A mesma coisa que... como é que é o exemplo que ele dá? O mar querer caber dentro do aquário. Não vai caber. Nunca vai caber. Né? Então, a gente tem que entender em que situação que a gente está, né? Por isso que a gente, quando ouve dizer, uma tragédia, vamos supor, né? Que talvez não devesse ter falado isso, mas é verdade, assim. Eu lembro uma vez o Lama Santen, num retiro, falando assim, você brinca com futebol, blá, blá, blá. Futebol é fácil, ver que é vazio, mas e o estupro? O Lama falou assim, é a mesma coisa. Aí fica todo mundo lá, né? Então, assim, é importante a gente entender que depende de onde se escreve o fenômeno, né? Que isso só é possível entender que é a mesma coisa, né? Do ponto de vista de um Buda, isso é importante a gente entender, para a gente não se chocar e não achar que esse povo tá tudo maluco, né? De falar uma coisa dessas. Se ofender, achar que aquilo é uma barbaridade, que os budistas são todos insensíveis. Não é, obviamente que não é isso, né? Então, lembrar sempre que tem a visão relativa, que obscurece a visão absoluta, né? Sempre, até a iluminação, né? Então, a gente vai estar sempre lidando com esses dois tipos de realidade, né? A realidade relativa, onde as pessoas sofrem. O Buda também não acha que as pessoas não sofrem. Lógico que tem sofrimento. Autêntico, legítimo, tudo mais. Mas é vazio, né? São aparências vazias.
Mas enquanto a gente não tiver essa realização, a gente vai doer, vai sofrer. Tudo bem. A gente tem que lembrar isso, né? Enquanto estiver doendo é porque a gente não tem essa realização. Né? Mais ou menos? Todo mundo vai conseguir dormir com isso? Mais ou menos, assim? Tá, né? Eu acho que esse ponto de quietude e movimento entra nisso também, né? De quietude e movimento, sim. Quietude e movimento... É que é mais... A gente vai ver isso, né? Acessível pra gente começar, não é? Oi? Pra gente começar a observar isso, eu acho que talvez seja mais acessível a partir desse ponto de quietude e movimento. Não? Sim, com certeza, mas a gente vai precisar olhar o movimento do quê, né? Então, se a gente... É exatamente isso, assim. Tudo está acontecendo no espaço da nossa mente. E são só aparências. Por mais terríveis que elas sejam e por mais maravilhosas que elas sejam. São só aparências surgindo momento a momento. Patrícia, você está me empurrando para frente. A gente vai ver durante o retiro isso, né? A explicação do retiro é essa, assim. Como é que a nossa experiência como a nossa experiência se baseia em aparências, né? Unicamente em aparências. Mas a partir das aparências a gente objetifica, né? A gente cria objetos, a gente cria pessoas, a gente cria experiências, mas se a gente tiver que destilar tudo isso, são aparências surgindo no espaço da mente. Só. Por mais terríveis que sejam, né? Então, se a gente conseguir cultivando essa visão, a porta de saída mesmo do sofrimento, né? Você tem que ir devagar, para a gente também não se atrapalhar. Né? E não desqualificar o sofrimento, porque o sofrimento do outro é autêntico, existe, não são só aparências. Para o outro, né? Para nós, a gente pode olhar com essa visão e falar, essas são aparências, todos estão sonhando, é um sonho. Como o Buda falou, eu vim, sou um ser de sonho, que me manifestei no mundo de sonhos, para seres de sonhos, imersos em sofrimento de sonho. Eu não fui nem vou. O Buda, né? Porque nós estamos no sofrimento, né? As pessoas com quem o Buda falava não achavam nada disso, né? E o Buda entendia isso também, né? A gente tem que ir cultivando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Para não se distanciar da verdade do sofrimento, né? Só que aí a gente vai avançando, a gente vai entendendo a primeira nobre verdade, que é a verdade do sofrimento, a segunda nobre verdade, que é construído, né? A terceira nobre verdade tem saída, a quarta nobre verdade tá aqui o passo a passo. Façam! Né? Foi isso que o Buda falou. Geralmente a gente para na primeira nobre verdade. Essa a gente entende perfeitamente. É sofrimento. Cada vez a gente entende mais a primeira nobre verdade, né? Só que a gente não... Então, tem a segunda, né? A segunda, o que é? Num nível mais dzogchen, assim, seria isso, né? As nossas experiências são constituídas de aparências. A gente pode construir essas aparências, né? Desconstruir os objetos, as experiências. Mas vamos com calma, porque esse é o tema do retiro todo. Tá bom? Você está pulando aqui, na verdade, né? Mas a grande perfeição é essa visão, né? De que as aparências todas são manifestações da lucidez prístina, da consciência primordial, da sabedoria primordial, da mente do Buda. Igualmente, um só sabor. Mas vamos seguir. Para aqueles cujas mentes estão inteiramente dedicadas ao caminho único percorrido por todos os jinas, jinas é um outro nome para Buda. Só para complicar a nossa vida, jinas, né? Mas é outra forma de dizer Budas. Por todos os jinas que sabem que chegaram a uma encruzilhada. Então, para aqueles cujas mentes estão inteiramente dedicadas ao caminho único percorrido por todos os Budas, que sabem que chegaram a uma encruzilhada, mas que por estarem cegos da visão, não conseguem enxergar com certeza para onde ir, acho que isso é um pouco do que eu, um homem velho que conhece o caminho, lhes diria. Então, esse parágrafo que ele está falando, ele está explicando com quem que ele está falando. Né? Então, olha só. Esse texto não é um texto para iniciantes. Para alguém que nunca ouviu nenhum Dharma. Não se começa por aqui. Nesta abertura, ele já identifica quem ele está abordando, que tipo de praticante ele tem em mente.
Então, não é que assim, a gente tem a realização de tudo e agora então eu vou, só aí que eu vou poder estudar isso aqui. Não é, obviamente não é o caso, né? Porque senão não estaria nós aqui de jeito nenhum, né? Mas aqui é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, esse texto é para quem está a fim de praticar. É para quem já entendeu, não está assim, eu não sei se eu vou estudar o budismo ou o hinduísmo. Não sei se eu vou estudar o budismo ou sei lá o quê, ou catolicismo. Não sei se eu vou estudar o budismo. Não, aqui assim, é o budismo, é o caminho do Buda, que o Buda ensinou, né? Só que eu andei um pouco, assim, eu olhei e agora eu sei o que fazer. Idealmente seria para esse tipo de pessoa, né? Mas ele vai dar uma explicada. É para aqueles que encontraram o caminho e estão totalmente dedicados ao caminho dos Budas do passado, presente e futuro, que não tem nenhuma dúvida disso. Já acharam o caminho. A gente não tem mais dúvida de... né? Eu tenho a sensação de que todos aqui estão nesse ponto, assim, né? Eu não... Mas se vocês não tiverem, não vão embora também. Sai fora, sai correndo, não é isso, né? Mas eu tenho a sensação de que sim, a gente já está nesse ponto, né? A gente já assim, fala, bom, é isso mesmo. Agora, eu não sei bem o que eu faço, né? Mas mesmo não tendo nenhuma dúvida com relação a isso, podem ter chegado a uma encruzilhada, assim, né? Uma dificuldade, né? Qual o caminho que leva à perfeita iluminação? Isso eu acho que está mais ou menos todo mundo mesmo num ponto assim, né? A gente está num momento, assim, de receber muitos ensinamentos, né? Tem um ponto do Seven Point Mind Training que estava nesse aforismo que devia ter olhado, que eu não sei porque que eu não achei, não falei, mas tem um ponto ali de não desdenhar de outros caminhos, né? A gente, é o seguinte, a gente pode não desdenhar, mas a gente vai ter que escolher, né? O que a gente vai seguir, afinal das contas, né? Eu vou fazer o que exatamente, né? Então aqui, vamos supor, aqui está todo mundo dentro, de uma forma ou de outra, dentro do SEB. De uma forma ou de outra. Alguns não. Alguns estão conectados diretamente ao Alan Wallace, né? Mas muitos não sabem. O Lama Santen botou o roteiro na nossa frente, né? Então a gente entende, a gente tem o roteiro. O caminho que o Alan Wallace explica aqui com o John Limpa não é diferente do roteiro, não é incompatível com o roteiro do Lama Santen, né? Então vamos supor, a gente já não acha que é outra coisa que a gente tem que fazer. Gente do céu. O negócio tá frio. Então a gente já não tem dúvida de que a gente vai fazer, né? Então, mas a gente tem várias opções e cada vez mais opções. A gente tá com problema de agenda de mestre aqui no Brasil. Todo mundo vem pro Brasil, né? Isso é maravilhoso. E eu acho que a gente não deve perder de fazer conexão com esses mestres. A gente só não pode ficar dando muita volta, né? Sentar em muitas... Cadê a garrafinha de água? Cadê você, Denise Barranco, para trazer garrafinha de água congelada? A Denise, nos retiros de Viamão, ela botava umas garrafinhas de água no freezer e ficava sentada atrás de mim, passando nas minhas costas. Assim. Eu suando bicas, aquele calor de 45 mil graus na sombra. Lá. E a Dezinha passando água gelada nas minhas costas. Delícia, né? Então, não tem água gelada aqui dentro. Mas então... Então a gente tá nesse ponto, assim, né? A gente pode estar numa encruzilhada de saber, bom, que caminho que eu faço? Muitas pessoas estão assim, putz, eu não sei se eu faço o Nondro ou se eu não faço. O Nondro do Vajrayana. Eu não sei se eu faço isso ou aquilo. A gente já sabe o caminho, já sabe que é o Buda, né? Pode até já achar que é o Lama Santen e o Alan Wallace, mas aí eu faço o Nondro ou não faço? Eu entro em retiro ou não entro? Eu isso, né? Dentro do mesmo caminho. A gente pode estar nesse ponto, né? Mas uma coisa certa, assim, esse texto, ele vai ser... Ou a pessoa pula para dentro, né? Mesmo que não tenha pulado ainda. Ou pula para dentro, ou não vai fazer sentido nenhum, na verdade. Né? Então, a gente pode estar nesse ponto. Afinal, o que eu faço para atingir a iluminação? Qual que é o caminho que leva à perfeita iluminação? Se você está nessa situação, ele se identifica como um velho perto do fim da vida, no fim do século XIX, que pode compartilhar um pouco do que tem. Então, do John Limpa falando assim, bom, se você já escolheu o seu caminho, se é isso mesmo que você quer, meu querido, então tá aqui, ó, eu vou falar para você o que eu aprendi. É esse o ponto aqui do John Limpa, né? Existem muitos professores autênticos e muitos caminhos autênticos no contexto do Dharma do Buda. No budismo tibetano temos 4 escolas e todas têm suas próprias qualidades. E dentro da tradição Nyingma,
Existem diferentes linhagens que têm suas próprias qualidades. Todas levam a mesma fruição, a mesma iluminação, mas com maneiras diferentes de chegar lá. Um velho aforismo tibetano diz que em meio a todas aquelas montanhas, no Tibete, né? Cada vale tem seu próprio dialeto. Né? No meio de toda aquela montanheira lá, cada vale no Tibete tem um dialeto. É bem verdade. E cada lama tem seu próprio Dharma. É como se entrássemos em uma loja procurando as roupas que sirvam para nós, para o nosso tamanho. O John Limpa está te dando um casaco para experimentar. Aí você vê se serve ou não. Se não servir, não tem problema. Há outras linhagens, outros professores, muitas outras opções. Mas se servir, veste e sai por aí. Sai por aí sendo feliz. Tudo bem por aqui, amores? Por enquanto? Putz, não é que já são 9? Eu acho que a gente vai ter que... Puta, eu sou sempre tão otimista. Eu achei que a gente ia acabar todas essas páginas hoje. Eu sou mega otimista, mas ao mesmo tempo eu atrapalho, né? Porque eu fico falando um monte. Nunca que a gente caminha, né? Mas tudo bem, por enquanto alguém vai pular fora. Alguém achou que não está aqui nessa descrição aqui? Eu acho que a gente está, assim. Todos estamos, né? A Sandra. Não, pessoal, ninguém pula fora de jeito nenhum. Nós vamos juntos até o fim agora. Mas é uma boa coisa, né? Saber com quem ele está falando, assim. Ou então, vai que a gente está meio assim na dúvida, não, agora eu vou... Não, tudo bem, agora eu vou para cá, né? Eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Afinal de contas, assim, é um grande mestre, né? Que produziu 13 corpos de arco-íris, mais 1000 Vijadaras, né? Com uma profecia de mais uma penca de Vijadara no Ocidente, né? Então, melhor a gente aceitar essa oferta logo, né? Veste o casaco e um abraço. Vamos aí, né? A Nina, juntos com certeza. Ninguém solta a mão de ninguém, a Denise Barranco. É isso aí, amorzinhos. Então tá. Então acho que eu nem vou mandar texto para semana que vem para não ficar atrapalhando a vida de vocês aí, mas a gente para aqui. Alguns eruditos brilhantes menosprezam o Dharma, né? Então, Então, de novo, sugestão, né, de a gente ouvir o primeiro, pelo menos o primeiro vídeo. A gente não precisa ouvir todo o vídeo, todos os vídeos inteiros, né, para receber a transmissão. A gente vai recebendo aos pouquinhos, né? E a gente vai, aos poucos a gente vai completando a transmissão oral, mas é bem importante, tá bom, amores? Fala que assim, né, receber em vídeo, especialmente, é tão mais legal, né? É tão melhor ver, né, o Lama falando e tudo mais. Darcy, pela segunda vez, putz, vai que, talvez não seja a segunda vez, Darcy, talvez seja, sei lá, quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Então, certo, chuchus. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Reclamar? Eu. Ai. Não, é que eu tinha te pedido aquela parte que fala da biografia do John Limpa, que você ficou de mandar. Você anotou. Eu não mandei? Eu mandei. Sim, eu acho que foi no retiro de Shamatha. Eu sei, mas acho que eu já mandei. Né? Olha a Heloísa falando que sim. A Lina falando que sim. Claro, Darcy, você tá na lista, como que não? Olha lá. No e-mail que eu mandei o link do YouTube, eu mandei um arquivo. Semana passada. Hã? Semana passada. Entra lá, Darcy, dá uma olhada lá. Tá bom. No e-mail que eu mandei o link do YouTube desse nosso estudo aqui. Mas se você não encontrar, obrigado, desculpa. me dá uma mensagem que eu mando de novo. Tá bom, obrigado. Tudo bem, chuchuzinhos? Então, vamos... Olha, principalmente quem não participou do outro estudo, né? Ou não foi em retiros, assim, com Alan Wallace, não se preocupem com os termos, assim, né? A gente... Aliás, assim, eu acho que tem o glossário do Aquietando a Mente, que pode ajudar em português. Não lembro se a gente traduziu... Ah, deixa eu olhar aqui já.
Eu vou mandar o glossário do Aquietando a Mente para vocês, né? Que pode ajudar. Mas não se preocupa muito com os termos, assim, né? Entender. Aquilo vai ficando familiar pra gente. A gente vai se familiarizando com os termos, né? E também com essa visão do Dzogchen, a gente vai se familiarizando com tudo isso ao longo do estudo. Então, a gente fica querendo falar sobre isso, né? E é super bom também de falar. Não é que a gente não deva, mas só para acalmar, assim, é o assunto do retiro inteiro, né? Essa visão do Dzogchen, das aparências e tudo mais. Não dá para enxergar num dessezinho. Então... Desculpa, achei. Acholho, né? Então tá bom. Então vamos fazer a dedicação, chuchus? Então, preze longa vida ao Lama. Tempatu andor je chanchen, Gangeu cansan zimpe macarai. Tenzin que bucha petempa, Andre trinida shindo seu ade. Takodrola jabe chachen, Aquel Sandra menantendu tsikan. Alan wala si shedrakpa, Ike bushe busha petenguchi. Zalinchi danke panucho, Sugil teni tabur sezepa. Lopon ke kiko tsetzetrin, Yedro cantar pelam sutri. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gewadi Nirduda Gorgan Lama Drabyuni Droachika Malupa Desnalago Parasho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então, só ver uma coisinha importante aqui. A gente já comparou. Estamos já comprando a passagem do Lama para outubro. Então, vocês fiquem espertos com a passagem de vocês também, hein? 4 a 11 de outubro. Certo? Então, para essa semana, então, a gente estuda muito suas prioridades, mas continue sendo como é, né? Do 7-Point Mind Training. E daí a gente segue. Tá bom, amores? Então, beijos para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Gê. Bye, bye. Beijo pra todos. Eu adoro.